Feche os olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor nos conduza e nos abençoe nessa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado. Sempre antes da mensagem, nós temos um vídeo onde nós oramos que Deus fale conosco. Nós vamos ouvir e vamos orar. Deixa eu falar com você. Durante a semana nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas situações que interferem na nossa vida cristã e espiritual. Talvez enfrentamos questões familiares, às vezes no trabalho, às vezes situações do dia a dia, onde vamos, aqui ou acolá, na escola. Aqui ou acolá, há situações que interferem na nossa vida espiritual. E assim é com você e é comigo. Além disso, enfrentamos tentações constantes durante a semana, onde essas tentações nos levam a nós pensarmos, às vezes, que não temos o valor que merecemos diante do Senhor. Às vezes nos sentimos fracos, às vezes nos sentimos culpados, às vezes com medo e com incertezas do amor, do cuidado e da nossa salvação. Tudo isso interfere na nossa vida espiritual. Em meio a tudo isso, às vezes, nosso coração silencioso clama: Senhor, onde está a vitória? Senhor, como eu posso vencer todas as situações conflitantes nas quais eu enfrento dia a dia? Há um caminho para vencer, há um caminho para a vitória. Vencemos confiando completamente no poder que há em Cristo Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. E vamos ler os versos 7 em diante. E vamos meditar especificamente em um dos versos que iremos ler nesta manhã. Apocalipse 12, verso 7 diz assim: Então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi uma voz forte no céu clamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o grande acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. O verso 17 diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra
o restante da sua descendência. Esses versos nos mostram claramente de um conflito que iniciou no céu e se estende até a terra. Portanto, João claramente está dizendo num conflito que enfrentamos dia a dia. E diante desse conflito, certamente olharmos para esses versos, ele quer que nós tenhamos uma certeza. Os estudiosos dizem que o verso central do livro do Apocalipse, o verso que define todo o livro do Apocalipse, é o verso 11, onde diz: pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram, mesmo diante da face da morte, pois não amaram a própria vida. Diz que este verso é o verso central de todo o livro do Apocalipse. Portanto, em meio a um conflito entre o bem e o mal, em meio a um conflito da nossa alma com as tentações e provações deste mundo, há vitória em Cristo Jesus. Vencemos confiando completamente no poder de Cristo. O verso começa dizendo que eles o venceram. É uma referência a todos os cristãos, e quando olhamos para o passado e vimos a vitória de John Hus, Martinho Lutero, Wycliffe e grandes outros historiadores e mulheres que, mesmo em meio à face da morte, foram fiéis ao Senhor, isso é uma certeza de que eles venceram e nós podemos vencer. Quando olhamos para aqueles que venceram no passado, nos dá esperança que nós podemos vencer, confiando no sangue do Cordeiro. Eles o venceram. Na vida fiel, justa e íntegra deles, mostraram a sua fidelidade e a sua vitória pelo sangue do Cordeiro. Cristo não abandonou nenhum dos seus fiéis no passado e não abandonará você no presente. E mesmo em meio ao futuro que nos aguarda, Ele estará conosco, pois essa é a sua promessa. No verso 10, há uma antifonia de louvor nesse verso, pois ele diz claramente que foi ouvida uma voz, uma grande voz no céu, clamando: agora veio a salvação. Lá no céu, os anjos cantaram que houve salvação. E a palavra salvação que está neste verso está dizendo claramente que lá eles encontraram e viram a vitória. E essa vitória foi dada pelo poder de Cristo ao entregar-se na cruz. Quando o plano foi apresentado no céu, os anjos triunfaram, pois sabiam que havia vitória e essa vitória seria certa em Cristo Jesus. Esta vitória, pelo sangue do Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, é a certeza da nossa salvação e da nossa esperança. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, diz a Escritura. Quando olhamos para as nossas provações, tentações, e para a nossa própria culpa, todas as tentações e acusações de Satanás são depostas diante da cruz do Calvário, pois o sangue ali derramado é suficiente para nos oferecer perdão completo e absoluto. Ali nós descansamos na certeza de que Cristo deu a vida por amor a cada um de nós. Ali nós descansamos na certeza que Ele realmente nos remiu e nos deu a certeza de que somos amados. Em Hebreus 2, o apóstolo Paulo diz que Cristo veio, e Ele veio para destruir aquele que tinha o poder sobre a morte, que é o inimigo. Diz que nós estávamos na escravidão, e Ele nos libertou da escravidão, e era uma escravidão para toda a vida, diz Paulo. Mas Cristo na cruz, no seu sacrifício, com o seu sangue, nos libertou completamente da escravidão que poderíamos estar por toda a vida. E ele diz no verso 18 de Hebreus 2, que Cristo é todo-poderoso para nos livrar de todas as tentações. Ele pode nos socorrer quando somos tentados, diz o apóstolo. Portanto, ao olharmos para a cruz de Cristo, nós olhamos completamente um poder superior a todos os poderes. E nós podemos descansar nesse poder e sermos vitoriosos. Segundo o contexto da Bíblia que lemos, eles o venceram e venceram a ira do dragão. Diz claramente os versos 12 e 17. Todas as vezes que Satanás tentou colocar um espírito de crítica e de divergência, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram porque eles confiaram completamente no poder de Cristo em conduzir suas vidas. Quando havia desânimo, eles venceram olhando para Cristo e não desanimaram em nenhum momento de suas vidas cristãs, triunfando e levando à frente a mensagem da cruz. Quando se sentiram que a indiferença estava invadindo os seus corações, eles venceram essa indiferença pelo poder de Cristo. Quando,
insinuava-se pelo poder de Satanás a discórdia entre eles. Cristo, pelo seu poder, veio e amenizou toda e qualquer discórdia, instalou a paz e a harmonia. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, porque sem Cristo não há vitória. Eles o venceram porque Cristo foi o poder que lhes conduziu a mente e o coração. Eles o venceram confiando completamente no poder que há em Cristo Jesus. Eles venceram principalmente as acusações de Satanás. Foi expulso o acusador dos irmãos, diz a palavra. Portanto, todas as acusações que Satanás pode fazer perante nós, elas são depostas aos pés da cruz. Como diz Paulo, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode dizer, quando Deus dá uma sentença, que poderá revogar ou mudar a sua sentença? E Cristo disse que você é dele. Cristo disse que ele habita em você e ninguém pode mudar isso. Absolutamente ninguém. Se você crê, assim será. Todas as acusações de Satanás são depostas aos pés da cruz, aos pés do sacrifício. Pois quando pela fé olhamos para a cruz de Cristo, a vitória nos é certa. Cristo não falhou. E na cruz ele deu a certeza, o seu amor, cuidado, proteção e poder. Quando Satanás nos aponta todos os pecados que cometemos, na cruz encontramos o perdão de Cristo. Isso vence todas as suas acusações. Quando Satanás diz que estamos longe e separados de Cristo e do amor de Deus, a cruz nos mostra que não há mais separação, porque alguém deu a vida por você, alguém morreu por você, por amor a você. Ao olhar para a cruz não há separação, não há desentendimentos, não há amargura, não há tristeza. Apenas uma certeza que Cristo cresça e eu diminua. Apenas uma certeza que Cristo viva em mim e não os meus sentimentos. Que somente Ele reine, porque Ele é o Senhor e o Rei dos Reis. Na cruz, todas as insinuações, tentações e acusações de Satanás são depostas. Durante a semana, enfrentamos as tentações e aqui e acolá carregamos um sentimento de culpa. Mas todo esse sentimento ele é deposto na cruz, pois na cruz Cristo diz que você é amado. Na cruz ele diz que você tem valor. Na cruz ele diz que sempre amou você. Na cruz ele diz que jamais te abandonou. Vencemos confiando completamente no poder de Cristo. Deixa eu dizer algo. Esta vitória não é uma coisa que você vai obter para o mês todo. Esta guerra, esta luta, é dia a dia. Todos os dias, como bem disse a irmã Caroline, precisamos olhar para a cruz do Calvário. É ali que nós encontramos forças. É no Cristo da cruz que nós encontramos paz. É no Cristo da cruz que nós encontramos perdão, aceitação. E é ali que nós nos vimos verdadeiramente que somos amados. Portanto, dia a dia você deve lutar. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. E ao mesmo tempo ele diz, confio totalmente no poder do meu Senhor. Portanto, não importa a luta que tenhamos que enfrentar na semana que virá, nós vencemos confiando completamente no poder de Cristo. Naquela figura há um senhor chamado Inácio de Antioquia. É o primeiro que está na foto. A história de Inácio de Antioquia é belíssima. Inácio de Antioquia era um ancião na igreja de Antioquia. Um pastor. Naquela época chamavam de bispo. Ele era o líder da comunidade cristã. Ele era o pastor daquela igreja. E os pagãos que moravam em Antioquia odiavam Inácio e também os cristãos daquela época. Quando o imperador Trajano foi a uma visita a Antioquia, esses pagãos se reuniram com o imperador pedindo a morte de Inácio. Imediatamente, o imperador mandou chamar Inácio. Certamente para sentenciá-lo. E quando ele estava diante do imperador, o imperador de uma forma arrogante e obstinada perguntou,
quem és tu, espírito ímpio e mau, que não segue os nossos deuses e traz perturbação ao nosso povo? Diz a história real deste homem de Deus, Inácio de Antioquia, que mansamente respondeu ao imperador: não sou um homem mau, não sou o que o Senhor está dizendo. Sou um homem de coração puro, pois Deus é o meu Senhor e Cristo vive em mim. O imperador, numa risada sarcástica, diz: como se pode dizer que Deus está em seu coração, que Cristo vive em você? Como você afirma isso? Novamente, Inácio bondosamente responde ao imperador, porém firme, em uma postura de rei. Porque ele disse que todos aqueles que creem e são fiel ao Senhor Jesus, Ele habitará neles. Ele falou que, pois em vocês eu habito, são meus filhos. Essa é a certeza. O imperador, totalmente frustrado e indignado com a sua resposta, sentenciona Inácio de Antioquia a ir a Roma e ser entregue às feras no Coliseu. No momento instante em que Inácio recebe a sentença, ele se ajoelha e levanta as mãos aos céus em profunda alegria e diz: Senhor, te agradeço por me mostrar digno de sofrer por teu nome. E ele é levado a Roma e levado ao Coliseu. No dia em que ele é levado, dizem os historiadores, pessoas que ali estavam presentes, que relataram que havia uma nobreza em Inácio. Ele entra nas areias brancas do Coliseu como um rei. Havia naquele homem uma felicidade e uma serenidade a qual eles não podiam compreender. Inácio é colocado perante o imperador e perante o prefeito de Roma. E o prefeito, olhando para ele, tentando persuadi-lo, diz: sei que estás cansado, pobre homem, que a viagem de Antioquia a Roma foi desgastante. Ofereço-te pão, água e restauração, se adorares os nossos deuses. Inácio, em sua postura, diz: eu tenho o meu Deus e o meu Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele serei fiel. Soltaram então 2 leões na arena. E você sabe o que aconteceu. À noite, Roma em silêncio, o Coliseu escuro, 3 cristãos entram nas areias do Coliseu e pegam areia com sangue de Inácio e alguns ossos e levaram e prestaram as dignas homenagens a Inácio de Antioquia. Quem é Cristo para você? O que é ser cristão para você? Quando eu olho para a história de Inácio, quando olho para o que Cristo fez na cruz, eu me calo diante de qualquer insinuação que Satanás possa colocar de descontentamento, de não trabalhar por essa igreja, de não amá-la e não viver por ela. Pois se Cristo cuidou no passado desses homens, se eles o venceram pelo poder de Cristo, é a certeza que nós venceremos. A Escritura diz que eles o venceram. Assim como Inácio de Antioquia venceu, nós podemos vencer confiando constantemente no poder de Cristo. Mas também diz que eles o venceram, porque eles testemunharam da fé que há no sangue de Cristo. Há uma questão importante ao ressaltar neste momento. Por que não vencemos? Por que nossa vida cristã é tão cheia de reclamações, de incertezas e falta de confiança no poder de Deus? Por que cedemos tanto às insinuações do dragão? Certamente porque nós queremos vencer pela nossa própria força. Nós achamos que temos poder. Nós achamos que vamos vencer por nós mesmos.
Mas Cristo nos ensinou que isso é impossível. Jesus veio ao mundo e Ele disse que nada fazia senão pelo poder do Pai. Quando esteve no deserto da tentação, Ele estou a palavra confiando completamente no poder de Deus. E você sabe claramente que quando Satanás leva Cristo ao pináculo do templo e diz, atira-te para baixo, porque ele não poderia empurrar Jesus. Ele vai te dizer que Deus se colocou entre Satanás e Cristo e não permitiu que ele tocasse em Jesus. Você entende que todo o poder não vem de você, ele só vem de Cristo. Não tente vencer as tentações pelo seu poder. O único poder que você tem é Jesus Cristo. Se você confiar constantemente nele, a vitória é certa. Quando Jesus estava no Getsemane, lutando contra todos os espíritos do mal, ele orou dizendo, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. É o teu poder e não o meu. E Ellen White, comentando isso, diz que Cristo orou para que ele fosse fortalecido para não esmorecer. A vitória em Jesus. Eles o venceram, porque não amaram a própria vida, diz a Escritura. A declaração certa é, eles o venceram, porque não fizeram a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que você dependa só e unicamente do poder de Cristo. Não pense que você pode. Não pense que você vai vencer. Nós vencemos se confiamos constantemente no poder de Cristo. Há uma outra jovem que está aqui, que é esta jovem chamada Martina de Roma. Martina era filha de nobres em Roma. Seus pais cristãos morreram ainda quando ela era criança. E ela herdou uma fortuna de seus pais. Como cristã, ela pegou sua fortuna para ajudar os pobres irmãos cristãos de Roma. O imperador Ulpiniano, ao saber, ficou indignado com o que Martina estava fazendo. Sabendo, sendo ela cristã, a chamou para ser interrogada. Ordenou que ela fosse trazida ao templo para oferecer sacrifício aos deuses pagãos. Martina foi educada num lar cristão e só Jesus Cristo era o único Deus que ela deveria adorar. E ela recusou adorar os deuses pagãos nos templos pagãos de Roma. Com isso, Martina, jovem, foi levada e foi chicoteada. 2 soldados chicotearam tanto Martina que sangue escorria de seu corpo. Martina silenciosamente orou, dizendo, Senhor, tenha misericórdia destes homens, porque não te conhecem. E em voz alta orou, para que Deus os perdoasse. Os 2 algozes que chicotearam Martina se converteram, ao olhar a sua firmeza e o seu amor, mesmo em meio às chicoteadas. No mesmo instante, esses 2 soldados foram executados na presença de Martina. Fazer Martina mudar a sua fé em Cristo era como mudar as 7 colinas de Roma, ou seja, impossível. Nada fazia com que Martina mudasse a sua forma de ser e o seu cristianismo. Dia 10 de fevereiro de 228, Martina foi conduzida ao Coliseu de Roma. Levada naquelas areias brancas, diz os historiadores que Martina pisava com tanta elegância que parecia uma princesa andando no Coliseu de Roma. Colocada perante o imperador. Ela, recusando os deuses pagãos, soltam um leão na arena. Martina se ajoelha e silenciosamente ora. Martina tinha
13 anos de idade. O leão entra na arena, toda a multidão que ali estava ficou em silêncio para ver o que aconteceria naquele instante com Martina. O leão vem e começa a andar em volta de Martina. E ela começa a afagar a juba do leão e bater suavemente em sua cabeça. O leão senta a seu lado e Martina brinca com o leão, como se fosse um gatinho de estimação. O imperador fica tão indignado que diz que aquilo que Martina fez foi obra de bruxaria e de magia. E a sentenciona para ser levada a um lugar que havia um templo de mais ou menos 2 quilômetros da arena do Coliseu, para ser executada em uma pedra chamada Pedra Maldita, onde eles decapitavam os hereges. E ali, Martina é executada. Diz a história que quando Martina foi executada, uma luz invadiu aquele lugar. Houve um terremoto e milhares do que ali estavam se converteram a Cristo. E Martina, diz a história, nunca se viu mais alegre, feliz, serena e em paz do que no momento da sua execução. Diz a história que ela ouviu uma voz do céu, Cristo falando com ela. Vencemos confiando completamente em Cristo. Como será a sua vida depois desta manhã? Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, ajuda-nos a crer mais, a confiarmos mais no Teu poder, a descansarmos na certeza do Teu amor e da Tua bondade. Somos tão falhos, somos tão descrentes. Podemos dizer às vezes, Pai, que somos tão arrogantes. Somos, na verdade, o que diz a profecia sobre nós. Miseráveis, cegos, nus. Entendemos tão pouco da Tua grandeza. Ajuda-nos a não murmurar. Ajuda-nos a Te amar verdadeiramente. A confiar em Ti com todo mérito e louvor que o Senhor merece. Que o Teu Espírito trabalhe no nosso coração. Que Ele fale a cada um de nós, todos os dias, do Teu amor. De que somos amados por Ti, que somos guardados. E que nada, absolutamente nada neste mundo está fora do Teu poder. Pois vencemos, confiando completamente no Teu poder. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de nós cantarmos, antes de sairmos, nós teremos uma votação para escolhermos a comissão de nomeações da nossa igreja. Quero agradecer a todos que nos assistiram via internet. Deus abençoe os irmãos que vieram. E esta votação, ela se dará, nesse instante nós temos 2 formas de conduzir esta votação. Nós podemos escolher os membros oficiais da comissão da igreja, que já é uma boa representação da igreja, e mais 6 irmãos. Ou podemos votar e escolher o número de compõem a comissão da igreja, mais esses 6 irmãos. Normalmente é praxe na igreja que se vote a comissão da igreja e mais 6 irmãos. Apoio para essa proposta? Apoio? Alguma observação? Muito bem. Todos favoráveis, votem levantando sua mão direita. Muito bem. Eu gostaria que o pessoal do som colocasse na tela, por favor, os nomes dos que são membros da comissão. Cada um de vocês recebeu um papelzinho. Se não recebeu, deve receber agora, imediatamente. Pode distribuir. Os diáconos vão distribuir agora, bem rápido. E você deve colocar nesse papelzinho o seu nome, e você poderá indicar 2 nomes. Os nomes que estão aqui são os membros da comissão da igreja. Portanto, você não deve indicar nenhum desses nomes. Deve indicar um nome de algum irmão da igreja, mas que não esteja aqui. Então, você deve colocar nesse papelzinho o seu nome, você deve ser membro desta igreja, e você deve indicar 2 nomes.
pode distribuir os papéis, por favor? Mauro, ajuda a distribuir os papéis.